Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que você está vendo isso. Agora eu vim aqui para a gente ter uma pequena conversa sobre manufatura aditiva. Bom, vamos começar então aqui com a apresentação, né? Ah, bom, eu espero que eu esteja aparecendo na tela ainda. Vamos lá. Eu coloquei essa imagem logo no começo para a gente já poder ver como a manufatura aditiva ela é, de certa forma, simples e limpa. Ela não tem aquele aspecto de indústria suja e pesada mesmo. A gente pode ver aqui que ela está em cima de uma mesa de escritório. A impressora 3D, né? Está em cima de uma mesa de escritório. Deixa eu, vou aproveitar aqui e já vou ligar o ponteiro. Pronto. Então, a gente vê aqui que é fácil, né, de utilizar. Mas vamos falar de uma coisa boa aqui, né? Vamos falar de pizza. E por que que eu tô falando de pizza numa aula de manufatura aditiva? É que algum tempo atrás eu esbarrei numa notícia que eu achei bastante interessante e aí quis resgatar essa notícia para usar aqui, né? A notícia é essa aqui, ó. A NASA querendo utilizar impressoras 3D para fazer comida. É um projeto muito interessante. Infelizmente ele não está sendo tão implementado por conta de cortes de verbas, esse tipo de coisa, mas a pesquisa segue ainda para ser utilizada aqui na Terra mesmo. E interessante a gente ver aqui, né, para quem não conhece, isso aqui é a série Star Trek, né? Muita gente conhece, mas isso aqui, essa máquina que tem aqui, ela é um sintetizador de comida. É uma máquina que eles utilizavam para fazer as refeições deles, e ela é muito parecida com uma impressora 3D. Se a gente pensar, né, o legal é que a gente está chegando nisso hoje, né? Aqui do lado tem essa outra imagem, que também é de um seriado chamado Perdidos no Espaço. Esse é um seriado mais novo. E nesse seriado, a impressora 3D ela é muito presente no dia a dia ali deles. Aqui, por exemplo, eles estavam imprimindo um suporte ali para um dos personagens que tinha, acho que não lembro se ele quebrou a perna ou o braço, mas era alguma coisa nesse sentido. E eu fiz questão de trazer essa imagem dos dois seriados de ficção científica para a gente ver como essa tecnologia ela pode ser útil em ambientes que você tem poucos recursos, como por exemplo no exploração espacial, mas principalmente para trazer essa ideia de que é algo que vai estar presente no nosso futuro, sabe? Uma tecnologia muito interessante. Ela é bastante recente, né? Ela surgiu ali na década de 80, mas tem sido explorada de verdade só hoje em dia, né? E olha que legal, né? E essa notícia aqui sobre a NASA querendo fazer imprimir pizza, ela é de 2016. Em 2018 aqui, já tinham impressoras 3D sendo utilizadas para imprimir comida, né? Na verdade, elas são utilizadas para depositar a comida em maneiras, né? Formatos exóticos, esse tipo de coisa. Ainda não está sendo utilizada a impressora 3D para realmente cozinhar, mas é um avanço muito interessante já. Bom, agora vamos ver aqui quais são os tipos de impressora 3D mais comuns, né? O mais comum deles é a impressora de extrusão. Inclusive, essa impressora, esse tipo de impressora é a que estava sendo utilizada com a ideia de produzir comida, né? Basicamente, você tem ali um filamento é um filamento polimérico, normalmente feito de PLA ou ABS, e esse filamento ele vem aquecido, então ele fica bem mole e ele vai sendo depositado num formato específico que se deseja, né? Por exemplo, essa imagem aqui, essa cabeça do Batman que alguém imprimiu aqui. O problema desse método é justamente a baixa resolução do método, né? Que a gente pode ver aqui na imagem que a textura da imagem não é muito boa, ela parece bem rugosa, assim. Dá para melhorar isso utilizando uma névoa de acetona, por exemplo. Mas tem outros métodos, por exemplo, como a estereolitografia. Esse nome é um pouco difícil de falar. E também tem o DLP. São dois processos muito parecidos, onde a gente vai ter uma poça de resina líquida e vem um laser e vai aquecendo pontos específicos da resina. Com isso, e a impressora 3D ao mesmo tempo vai puxando a peça para fora, né? E desse jeito a gente consegue formatos como esse aqui, por exemplo, né? Inclusive,
tem pessoas que já estão utilizando esse tipo de coisa para imprimir próteses, né? Isso aqui não deve ser uma prótese, mas próteses de punho, de joelho, já são feitos com esse tipo de tecnologia. O processo DLP é basicamente a mesma coisa que o primeiro, só que em vez de laser ele utiliza luz, né? Ah, próximo processo, a síntese a laser. Esse é mais utilizado quando você quer você vai utilizar material metálico, né? A gente tem um pó metálico depositado e depois o laser vem sinterizando o pó no formato certinho desse aqui. Tem um vídeo aqui, ele vai ajudar a gente a entender melhor como é esse processo. Então, o laser vem, sintetiza a peça, o pó no formato da peça, e a impressora joga mais pó por cima, e assim vai fazendo camada a camada, né? O problema desse processo a gente pode ver um pouquinho mais à frente, que ele precisa de uma certa atenção depois que o operador tira as peças de dentro da impressora, né? Você precisa perder um tempo ali fazendo acabamento e esse tipo de coisa. Mas ele permite geometrias complexas, né? Seria muito mais difícil fazer uma peça dessa de outra maneira, por exemplo. Voltar à apresentação agora. Temos, por exemplo, também o jato de tinta. Na verdade, o que a gente tem aqui é um material material polimérico também, só que ele vai estar na forma de pó, bastante granulado. E aí a impressora vem e joga um jato de tinta, que na verdade essa tinta é um material aglutinante. E aí com esse material aglutinante a impressora consegue dar forma àquela poeira de polímero. É, bom, vamos ver aqui uma comparação, né, entre a impressão 3D e a manufatura tradicional. Nesse gráfico a gente tem aqui embaixo a complexidade da peça e o custo da peça. Bom, se a gente vê aqui, por exemplo, nessa região aqui, se você for imprimir se você precisa de um cubo metálico, por exemplo, por qualquer motivo, é algo extremamente simples. Então, dá para ver que seria muito mais barato fazer isso com uma manufatura tradicional. Já se você precisar de alguma geometria muito complexa, chega o preço de fazer isso com a manufatura tradicional, ela cresce exponencialmente e chega um ponto que a geometria é tão complexa que você não consegue mais fazer com manufatura tradicional. E aí é nessa área aqui que tem a grande vantagem da impressão 3D, porque você consegue fazer geometrias extremamente complexas. Eu acabei não conseguindo trazer nenhuma imagem muito interessante para representar isso, mas, por exemplo, existem impressoras 3D de extrusão que, junto com o material polimérico, tem uma porcentagem de peso ali que é de pó metálico. E depois que você forma a sua peça, você imprimiu o seu objeto, você leva esse objeto para o forno, derrete completamente, você se livra do material polimérico que estava ali, e o resultado final é uma peça metálica, né? Por exemplo, mas infelizmente ainda é uma tecnologia muito experimental, eu não consegui trazer nenhuma imagem muito interessante para isso, mas a impressão 3D tem vantagens nessa parte da geometria complexa. Por exemplo, esse coração, esse modelo do coração, né, isso que não é uma prótese, mas imagine se fosse produzir esse tipo de coisa com usinagem, por exemplo, quanto seria difícil fazer toda essa textura, fazer o formato aqui das artérias e das veias. De repente, esse coração talvez tenha as válvulas dentro dele também. Então, com a impressão 3D fica tudo mais fácil. Porém, é claro que tem algumas desvantagens, mas todas elas relacionadas a justamente a impressão 3D ser algo muito novo. Então, as máquinas de impressão 3D ainda são relativamente caras. O custo de manutenção também, né? Porque a manutenção dessas máquinas não é tão fácil, porque não é todo mundo que conhece. Você precisa de softwares específicos para fazer a impressão, apesar de que só softwares mais comuns, como o SolidWorks, por exemplo,
consegue trabalhar muito bem junto com os softwares de impressão 3D, né? Você consegue produzir uma peça no SolidWorks e depois exportar o arquivo para o software específico que vai fazer a impressão 3D. E também tem a questão do tempo de produção, porque, por exemplo, as peças de impressão 3D que são feitas por extrusão, né, que é o primeiro método que a gente falou, normalmente elas são ocas, elas têm esse formato por dentro, né? E aí, se você precisar de uma peça que seja inteiriça, vai levar mais tempo para você produzir. Porém, você fica pensando, pô, uma peça que nem essa aqui, que é oca aqui, ó, às vezes talvez até essa mesma inteiriça, ela é feita de plástico, né? Polímero nada mais é que uma palavra bonita para plástico. Será que ela é realmente, você consegue ter uma resistência grande com esses materiais? E eu acredito que a resposta está aqui, nessa notícia que eu achei da Veja. Algumas pessoas estavam utilizando impressoras 3D convencionais, de extrusão mesmo, para produzir armas de fogo. É claro que isso aqui seria uma arma de fogo extremamente simples, né? Eu imagino que aqui você encaixa o projétil e você basicamente só tem um tiro por vez, ó, não consegue ser uma arma de repetição, mas mesmo assim isso já mostra pra gente que esse material não é tão frágil assim quanto a gente pensa, a princípio, né? Bom, era isso que eu tinha para falar aqui e agradeço pelo seu tempo. Muito obrigado.